Pessoal, um ponto que eu falo bastante é que a sua capacidade de lidar com erros é a sua capacidade de criar produtos. E isso vai desde o erro da tela branca, né? Aquele erro, cara, chato que você constrói alguma coisa e simplesmente nada acontece, até aquele botão que você clica também e nada acontece também. Então aqui nessa aula, cara, que eu preparei inclusive um material que eu vou falar disso já, eu prefiro que vocês olhem nesse momento aqui mais à direita, né? Essa checklist aqui. Que o tema dela geral é como identificar e corrigir erros, né? Mas para isso, a gente vai passar por o que é o Dev Console, né? E como ele te ajuda, como é que a gente pode abrir isso. Além disso, a gente vai passar também por qual a diferença dos erros que aparecem no terminal, né? Ali na parte de baixo do cursor, para quem usa cursor, por exemplo, ou mesmo no terminal direto, para quem usa Cloud Code, e as diferenças de erros que aparecem também no Dev Console, né? Então são erros que muitas vezes são diferentes. Por fim não, né? Terceiro lugar, a gente vai falar dos tipos de erros. É interessante que você saiba minimamente quais são os tipos de erros principais, assim, né? A gente vai também descobrir formas de lidar com erro que você às vezes nem sabe que existe, né? Um erro que, cara, não aparece, não tem indícios e você tem que descobrir o que é aquilo. Muitas vezes, erros de banco de dados, a gente tem que corrigir dessa forma. Por fim, né, a anatomia de um erro. A gente vai pegar um erro, né, a gente vai tentar entender, cara, de fato, o que é esse erro, né? O que cada linha ali significa no geral, beleza? E eu vou, cara, conduzir essa aula que nem eu falei, né? Abrindo o cursor e abrindo outras ferramentas aqui. E como eu falei, né? Além desse vídeo como um todo, eu também criei esse material aqui, que vai ser um material que vai ficar gratuito, disponível para vocês, que inclusive eu criei no Skip, né? Se você não conhece ainda, o Skip é o que a gente chama de Lovable brasileiro, né? O nosso Lovable aqui, e que a gente lançou no início da semana passada e que a gente está rodando agora a lista de acesso antecipado. Deixo aqui também na descrição, se você ainda não está cadastrado no acesso antecipado, beleza? E aqui nesse material, cara, tem todos os temas que a gente vai conversar, tá? Se você não gosta de Dark Mode, coloca no Light Mode e use também o material, né? Mas é um material legal, cara, para nem sempre você precisar só revisitar o vídeo, né? Você pode ir lá, dar uma olhada, dar uma lida ali também. E também vou deixar o material aqui na descrição, beleza? Material gratuito, mais uma vez falando para vocês. Então vamos aqui para o vídeo, né? Então deixa eu desmarcar tudo isso daqui. E a primeira coisa que eu quero falar é o que é o Dev Console, afinal de contas. Então vamos lá, né? Se você usa algum navegador baseado no Chrome, né? Ou você usa Firefox, ou você usa o Arc é o que eu uso, né? E é baseado no Chrome também. Você pode ou apertar F12, ou você vai vir aqui com o botão direito e você vai escolher inspecionar, beleza? Uma vez que você, cara, tá no inspecionar, parabéns, você abriu aqui o DevTools, né? E eu acredito que eu falei Dev Console, mas DevTools, perdão pelo erro inicial ali. Mas vocês vão até entender por que eu chamei de Dev Console aqui em algum momento, confundi totalmente aqui a explicação. Mas você vai abrir o DevTools, e aqui no DevTools, cara, o que é importante para você? É essa aba aqui, Console, né? Então, o console é o que justamente você vai perceber, né? Você vai ver muitos erros acontecendo aqui. Normalmente, esses não são os erros que acontecem quando você está construindo a sua aplicação, né? Aquele erro que, cara, só da IA gerar um código errado ali já vai aparecer ali embaixo no cursor. São erros, cara, que é justamente aquele tipo de erro quando aparece uma tela branca, por exemplo. Né? É aquele erro que quando aparece um botão que você clica e nada acontece nele, né? Inclusive, olha só, se eu clicar nesse daqui, eu acho que vai aparecer um erro. Tá vendo aqui? Apareceu esse erro, né? Alguns erros ainda assim não vão impedir a sua aplicação de rodar, principalmente esses que são warning, né? A sua aplicação vai continuar rodando e muitas vezes, mesmo com warning, ela vai compilar, né? Você vai conseguir colocar isso no ar, né? Mas outros erros não, outros erros são bem impeditivos, né? Então,
vamos falar que, cara, tua aplicação, tua tela ficou em branco, né, totalmente. A primeira coisa que você tem que fazer, cara, é clicar com o botão direito, clicar em inspecionar e aqui em console. Vamos falar que nada apareceu aqui, cara, nada apareceu para você. O que eu testaria? Muitas vezes tem uma questão de cache também, né? Tem uma questão de memória. Então, se você fez uma alteração recente, muitas vezes a memória pode estar carregando um contexto anterior, né? Então, o que você faz nesse cenário, cara? Você tenta abrir em uma aba anônima, né, a sua aplicação localmente, enfim, tenta abrir em outro lugar, né? Porque se não aparecer um erro aqui, pode ser um sinal que realmente é só cache, cara. Você já resolveu esse erro e é só uma questão realmente do seu navegador, beleza? Então, por exemplo, aparece esse erro aqui de dialog content, né? O que eu faço normalmente, cara, eu copio esse erro e essa estrutura aqui é muito importante falar para vocês, né? Quando vocês forem descrever um erro para o Cursor, por exemplo, ou mesmo para o Lovable, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o momento que aquilo aconteceu, então você pode falar, pô, no momento que eu cliquei no menu lateral, tal erro aconteceu. E aí você vai e cola esse erro que aconteceu, né? Muitas vezes, cara, muitas vezes não, quase na maior parte das vezes funciona bem, mas em outra parte, né, você, cara, fica redundante, você, cara, não consegue sair desse erro. E nisso chega o ponto que talvez você tenha que de fato entender o que é aquele erro, né? O que está acontecendo ali para você ser cada vez mais específico para sua aplicação, a aplicação que você criou, né? Então, só para ficar clara a diferença, cara, terminal, deixa eu abrir um terminal aqui agora. Então, por exemplo, né, agora que eu estou no Cursor, né, e a gente, cara, pode ter vários tipos de erro. Eu vou mostrar para vocês como criar um erro com apenas um delete. Vou apagar o T aqui. Olha só, já apareceu, cara, uma porrada de erro aqui, né? E muitas vezes ele até já fala como é que você pode corrigir aqui, né? Até mesmo sem IA, cara. Só que aí um errozinho, ele normalmente cascateia para múltiplos erros, né? Então esse erro aqui, eu não precisei chegar lá no DevTools, né? Eu não precisei estar lá para realmente, cara, utilizar, entender que erro era esse, porque ele já apareceu aqui direto para mim, né? Então, vou colocar aqui o T e pronto, né? Ele vai sumir aqui esse erro. Tem outras formas também, porque outra coisa que pode acontecer é você rodar aquele comando, né? O que eu falo toda hora para vocês, o npm run dev, que é o comando que você roda para ter a sua aplicação rodando localmente no servidor local, né? No localhost. Só que, cara, quando você vai colocar no ar, não dá certo, né? Por que isso, cara? Porque provavelmente deve ter erros de build, né? Erros de construção mesmo, de compilar aquele código que muitas vezes esse comando npm run dev, ele não leva isso em conta. Se está muito techniquez, você vai entender agora, né? Quando você manda o seu código lá para a Vercel, vamos falar que você mandou para a Vercel, cara, você coloca as suas aplicações no ar pelo servidor ali da Vercel. Ele, por trás ali, ele vai rodar um comando de build, né? Ele vai construir a sua aplicação. Só que você já consegue prever erros de build, erros de construção, se você estiver de fato rodando também esse comando aqui, né, no seu terminal. Por exemplo, aqui eu estou com o Cursor, né, e estou com o Cloud Code ao mesmo tempo. E aqui dentro do Cloud Code, o comando npm run build, né? E, cara, ele achou vários errozinhos que não é que eles ficam tão evidentes assim aqui embaixo, né? Então, cara, muitas vezes aqui não vai aparecer necessariamente erros, e quando você rodar um build, um npm run build, vão aparecer diversos erros, tá? Então isso quer dizer que você tem que rodar um build toda hora? Não. Você pode rodar o build de tempos em tempos, né? Porque às vezes, cara, alguns erros vão ficando acumulados e tal. Mas na hora de colocar no ar, cara, roda um build, beleza? Roda um npm run build, que é exatamente esse comando que vocês estão vendo aqui, né? Então aqui ele identificou os erros e depois, cara, eu pedi para ele corrigir os erros de build e ele foi corrigindo aqui para mim, beleza? Então, cara, erro de terminal já aparece na hora, né? Assim, cara, na hora que o erro está acontecendo ali, cara, fez um código errado e tal, já vai aparecer aqui. Os erros ali normalmente do DevTools, né, no console, ele vai aparecer
somente quando tiver realmente alguma ação ali do usuário, quando ele tentar renderizar alguma coisa que não foi possível, beleza? Então esses dois pontos também estão bem explicados aqui, né? Então, cara, quais são os erros que podem aparecer, erros de API também, problemas de interface, né? Pode também dar erro. Então, pensa muitas vezes uma coisa que ficou totalmente quebrada, muitas vezes realmente é só você vir aqui, clicar em inspecionar e você vai tentar entender realmente o que está acontecendo ali, beleza? Então, até um ponto legal que eu coloquei aqui nisso que eu criei para vocês foi que, assim, erros no terminal geralmente impedem sua aplicação de ser construída, enquanto erros no DevTools quebram funcionalidade para o usuário final no navegador. Então, é isso que vocês têm que ficar de olho, né? Tipo, são formas diferentes de aparecer erro e pode sim que, cara, volta e meia o mesmo erro apareça nos dois lugares, beleza? Mas vamos falar assim, cara, chegou num ponto que você já se estressou demais, né? Você já tá naquele ponto que, cara, o que é isso? Vou desistir. Esse é o melhor momento para aprendizado de fato, né? Esse é o momento que tu fala, cara, eu vou ter que aprofundar mais, né? Vou ter que ser um pouco mais curioso para entender o que está acontecendo aqui minimamente, né? E muitas vezes, cara, o Mia não vai conseguir resolver, ChatGPT não vai conseguir resolver e você vai ter que ir igual os incas, os maias e os astecas para o Google, né? Pesquisar ali o que está acontecendo de fato. Dentre esses erros aqui, eu vou destacar 4, que são 4 erros principais assim que vocês vão lidar, né? Então tem erro de síntese, né? Então, cara, um erro quando tem uma vírgula a mais, um erro quando tem um colchetes a mais ou um parênteses a menos, né? Então, normalmente, cara, aqui são erros que já vai aparecer ali, assim que você já tiver no terminal ali, cara, já aparece esse erro diretamente, né? Então, aqui também tem alguns exemplos do que seria um erro de síntese, no geral. Cara, tem erros de TypeScript, né? Pensa assim, eu declaro lá que, aqui vai ter um número. E do nada você coloca uma palavra ao invés de um número. Vai dar erro, né? Porque ele estava esperando um número, né? E não uma palavra. Então esse erro também vai acontecer. E esses erros aqui, né, de tipo, é muito famoso, cara. Erros de tipo, normalmente quase a maior parte dos erros que vocês têm, cara, é erros, né, de tipagem aqui como um todo. Então, outro erro para você ficar de olho também, cara, se você usa APIs no geral, né, se você faz integrações. Cara, erro de API, né, então vai aparecer para você muitas vezes aqui no DevTools, né, então DevTools, só relembrando, clica aqui em inspecionar, pronto, você já abriu aqui o DevTools, você vai aqui em console e vai aparecer os errozinhos aqui, tá? Vai aparecer, cara, que uma API sua retornou, por exemplo, o 404, que nem está aparecendo aqui, né? Ou retornou outra coisa. Então, são erros importantes para você ficar de olho, principalmente se você já está mexendo com back-end ali. E aí, cara, tem os erros de UI, de CSS, né? Que também aparecem no DevTools, né? E são erros, cara, quando você clica um botão, alguma coisa não aparece, ou clica alguma coisa fica tudo branco, ou alguma coisa vem quebrada, então são erros assim. É bom você entender esses erros, porque aí você consegue cada vez mais dar contexto no seu prompt para IA, né, do que você acredita que seja esse erro. Cara, eu já resolvi vários erros que eu não achei em lugar nenhum, simplesmente tentando explicar um pouco mais o que estava acontecendo ali de fato, beleza? E continuando naquela questão dos erros que, cara, não somem e você não sabe o que é e nada mostra o que é aquele erro, muita gente fala, coloca logs nesse erro seu, né? Então, o que são logs, cara? Lembra que eu falei para vocês que a forma de você falar um erro é você falar exatamente em que momento que ele está acontecendo? Então, é justamente isso. Você vai falar, cara, em que momento aquele erro está acontecendo, né? Você está falando assim, esse erro está acontecendo aqui nesse momento, coloque logs para identificar que erro é esse. Então, um erro que acontecia, né, muito comigo também, mas acontece, na verdade, não só acontecia, que vamos falar que eu estou criando uma plataforma que tem acesso administrador, né, acesso administrativo e um acesso normal. E muitas vezes, cara, eu entrava no acesso administrador e ele continuava com acesso normal, né? Então eu pedia para colocar um log. Falava assim, cara, coloque alguns logs aí para quando eu
vir aqui no console, né, aparecer para mim qual é o tipo de acesso daquele usuário, né, o que ele está acessando ali. Aí beleza, vamos falar, é como se a aplicação conversasse com ela mesma e desse o retorno dessa conversa bem aqui, né, no console. E aí aparece mesmo assim, ó, administrador acessou tal coisa. E qual é o ponto, né? Quando você está, por exemplo, mexendo com o banco de dados, se cara, chegou para você, chegou certo, né? Que, pô, o nível de acesso tá certo, tá tudo ok. E ainda assim não está funcionando de forma adequada, muito provavelmente, se você usa Supabase, é um erro de RLS, né? Que é um erro de políticas ali que ele cria para proteger o seu banco de dados, né? Então, isso já é uma forma também de você, cara, entender se é um erro de RLS mesmo ou não. Mas mesmo erros de RLS muitas vezes aparecem aqui também no Dev Console, tá? Então, para você que usa Supabase, isso é mega importante. E aproveitando, cara, que essa minha aplicação aqui está aberta e mostrou esses erros, cara, tem uns erros que não importam muito, né? Então, vamos falar que você usa uma extensão no seu navegador, né? Ou você, cara, colocou alguma coisa, tipo um Google Analytics da vida na sua aplicação, e às vezes esse erro vai aparecer, mas assim, cara, é um erro que não importa tanto, né? Então, pô, até uma dica para vocês, experimentem abrir um site como o do iFood, por exemplo, e abre aqui o DevTools no console. Você vai ver diversos erros ali, e não são erros que impactam tanto. Então, por isso que eu falo, cara, é você prestar atenção no momento que está acontecendo aquele erro e você tentar identificar esse erro, né? E se você não aparecer esse erro aqui, você vai colocando logs, né? Você vai falando assim, cara, olha, coloque logs nesse momento e tal para identificar que erro que está acontecendo aqui, beleza? Então, cara, até aqui você já sabe muita coisa, vamos até voltar ali para nossa checklist. Então, olha só, né? Você sabe o que é Dev Console, né? O que é Dev Console, pessoal? Quando você aperta, por exemplo, F12 no seu navegador, ou você vem, que não é Dev Console, né? Mais uma vez, DevTools, eu estou com Dev Console na cabeça, até escrevi Dev Console aqui. DevTools. Você abre aqui o DevTools, aqui do lado. E então, pô, é ele que te ajuda, né? Você vem em console. Na verdade, cara, o DevTools, ele te ajuda em muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E tem até um material do Google bem extenso sobre o DevTools, mas esse aqui é o que mais vai ajudar vocês nesse momento, beleza? Além disso, né, você já sabe a diferença dos erros no terminal e os erros no Dev Console, né? Expliquei para vocês aqui. Você sabe quais são os tipos de erro de síntese, erro que acontece mais ali na interface, erros normalmente de API. Você sabe como lidar com aquele erro que você nem sabe que existe, que é colocando logs, né? E agora vamos para a última parte, que é a anatomia de um erro, né? Então, coloquei um erro naquele material que eu preparei para vocês, um erro de exemplo aqui, para justamente a gente, cara, identificar, né? Então, vamos falar que deu um erro de tipo aqui, né? Type error. E aqui, a gente vai tentar entender de fato o que está acontecendo. Esse é até um erro bem comum que vai aparecer aí com vocês, tá? Então, apareceu aqui, ó, uncut type error, beleza? Cannot read properties of null. Então, beleza, olha só, type error, beleza? Então, erro de tipo, indica a categoria do erro. Então, isso aqui, cara, já indicou a categoria do erro. Significa que uma operação foi tentada com valor de tipo errado, né? Então, é aquele lá de tipo que eu falei para vocês aqui, né? Então, pô, se você está esperando um número e você coloca uma palavra, pô, vai dar erro, né? E, cara, existem outros erros comuns, como esse type error, que são reference error. Então, pensa que ele criou uma variável, ele criou alguma coisa para guardar um espaço, mas ele não usou esse espaço depois, né? Então, essa variável, ela não necessariamente existe, né? E muitas vezes o oposto também, né? De você colocar, cara, você declarou, a IA declarou alguma coisa aí no código, mas ela não referenciou lá em cima. Então, também pode dar esse erro aqui também. Então, beleza, cara, depois vocês podem olhar aqui também nesse material e vamos continuar, né? Depois disso, ele coloca uma mensagem, né? Que ele não consegue ler as propriedades. O que é? É basicamente, cara, a descrição do que deu errado, né? É a parte mais importante, cara. Ele está falando aqui que você tentou ler uma propriedade de algo que é nulo, né? No geral. Então,
Isso aqui ele já meio que explica exatamente o que é o erro como um todo. Aqui, cara, é bem massa também, ele coloca a localização, né, gente? Então, olha só, aqui tem a localização de onde estaria esse erro, né? Estaria no seu arquivo userprofile.tsx, na linha 10, coluna 25. Então, olha só, vou até abrir o cursor aqui para mostrar para vocês um ponto, né? Então, olha só, vou apagar mais uma vez aqui. Ele vai dar um erro aqui para a gente. Beleza, deu erro aqui, né? Deixa eu até abrir um pouco mais esse erro aqui. Então, ele fala aqui, né? Linha 216, coluna 12, beleza? O que acontece aqui, né? Como eu apaguei aqui a letra aqui do icon chart bar, né? Cadê até o que eu apaguei, gente? Eu tô perdido. Aqui, coloquei de volta, porque eu tinha apagado tudo. Mas aqui, ó. Como eu apaguei, né, esse icon chart bar, né, tá vendo aqui eu apagando, ele declarou que na linha 216 não é possível encontrar o nome. Por quê, cara? Porque eu importei aqui, né, esse ícone, e ali na linha 216, cara, eu falei que eu queria usar esse ícone, mas esse ícone ele já não trouxe mais esse ícone para esse código, né? Então ele mostra aqui justamente linha 216, coluna 12, né? Então aqui, cara, normalmente foquem mais na linha realmente, que é o que vai mostrar para vocês, né? E ele mostra aqui onde que estava acontecendo esse erro, que é no dashboard layout, né? No arquivo dashboard layout aqui do lado. Por fim, pessoal, né? Essa última parte aqui é a sequência, né? De chamadas que aconteceu esse erro, né? Então, que nem eu falei, cara, um erro ele vai cascateando para várias partes do código, né? Então, pô, aconteceu esse erro, depois vem para isso aqui, depois vem para isso aqui, que são todas as vezes que ele teria precisado, né, disso que aconteceu aqui, que ele, cara, não conseguiu resolver naquele momento, né? Então você vai e resolve esse erro. E como é que você resolve esse erro? Você fala o momento que está acontecendo o erro, você cola o erro ali ou no cursor, ou no Lovable e etc., e pede para ele corrigir, né? Se não deu certo, cara, você pede para ele criar logs, né? E você vai identificando, né? Você vai clicando com o botão direito, vai inspecionar, ver o que está acontecendo, ver os logs, ver tudo, beleza? Então, pessoal, é isso, basicamente. É isso que eu queria trazer nessa aula para você. Mais uma vez, deixo aqui os links no geral, tanto o link da comunidade, caso faça sentido para você agora entrar, tanto o link desse material aqui, né? E também o link do Skip, que seria o nosso level brasileiro aqui, que você pode também entrar aí no acesso antecipado. Beleza? Um abraço, até mais, pessoal.